Tá, então o que que a gente tem que saber sobre os prazos prescricionais, né? Lá no Código Penal, no artigo 115, ele traz alguns casos de redução desse prazo prescricional. Os prazos prescricionais estão no artigo 109 do Código Penal, conforme a pena máxima aplicada, a pena máxima para cada crime. Então, depois de estudar sobre os prazos do 109, a gente vê que existe a redução do prazo pelo crime ter sido cometido por menor de 21 anos. Então, é a idade do agente na data do fato criminoso. E se na data da sentença o agente é maior que 70 anos. Em ambos os casos, caem pela metade o prazo prescricional. Tá? Nos crimes continuados e concurso de crimes, se calcula isoladamente para cada crime o prazo prescricional, pela pena imposta na sentença. E não vão se computar os acréscimos. Aqueles acréscimos do concurso formal, por exemplo, de 1/6 e tal. Primeiro a gente calcula a prescrição de cada crime e depois soma eles. As causas de aumento e diminuição da pena também vão influenciar na prescrição, porque muda a pena lá na sentença, por exemplo, né? Não cabe na pena em abstrato, porque a pena em abstrato é baseada na pena máxima daquele limite que está dentro do artigo. Por exemplo, a pena é de 1 a 4 anos se cometer esse crime. Então, 4 anos vai ser a pena máxima e é com base nesses 4 anos que eu calculo o prazo da prescrição. Então, só para lembrar, né? O Código Penal traz aqui no artigo 109 que antes de transitar em julgado a sentença, antes da sentença se tornar definitiva, a gente tem esses números, esses prazos de prescrição. Então, e sempre vai ser no máximo da pena. Então, você comete lá um crime que a pena máxima é 6 meses. Ou seja, para a pena máxima abaixo de 1 ano, a gente vem aqui para o inciso 6. Então, o prazo de prescrição é de 3 anos se o máximo da pena é inferior a 1 ano. Então, se eu cometo um crime que a minha pena foi de 6 meses, o Estado tem até 3 anos para me punir. Passado 3 anos, o Estado, né, o Poder Judiciário, não julga o processo, prescreve, ou seja, ele não pode mais me punir. Então, está extinta a minha punição, está extinto o meu crime, arquiva o processo. Isso ocorre quando a pessoa é citada e não é encontrada, ou se demora muito para vir a sentença final, e tem em que momento esses prazos vão começar a ser contados, tá? Mas sempre que a gente falar do artigo 109, falar dos prazos prescricionais, volta aqui para o artigo 109. Então, a gente tem, a pena máxima do crime, pena máxima em abstrato. O que isso significa? Deixa eu mostrar aqui. Por exemplo, a gente pega lá um caso em que ocorreu a violência psicológica contra a mulher, o crime do artigo 147b do Código Penal, e o agente, né, o agressor, é condenado a uma reclusão de 6 a 2 anos. Ou seja, ele pode ser condenado dentro desse limite de pena. Isso é a pena em abstrato. Então, o juiz vai decidir em cima disso. Ele vai dar uma pena de reclusão de 6 meses até 2 anos e multa, né? Se a conduta não constitui o crime mais grave, né? Se, além do dano psicológico, não ocorreu outras coisas. Mas essa é a pena em abstrato, é esse limite aqui que o artigo da lei dá para o crime. Então, naquele exemplo, a pena máxima é de 2 anos, eu venho aqui para o artigo 109 e vejo que se a pena é superior a 2 anos e não excede a 4, ou seja, entre 2 e 4 anos, a prescrição dessa pena vai ser em 8 anos. Então, o Estado tem 8 anos para julgar esse processo e condenar a pessoa, senão extingue a punibilidade, né? O direito do Estado de punir. Então, voltando aqui para a prescrição, a gente tem que antes do trânsito em julgado, existe a extinção ou a prescrição da pretensão punitiva. A contagem de prazos está no 111.
Então, aqui no artigo 111, ele me fala quando que começa a contar esses prazos, se ainda não transitou em julgado a sentença, ou seja, antes de eu ter uma sentença, um trânsito, eu conto do dia em que se consumou o crime. Então, do dia que teve aquele roubo, por exemplo, eu começo a contar o prazo prescricional baseado na pena máxima do crime. Então, assim, por exemplo, vamos falar da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, que é aquele primeiro tipo. Também conhecida como prescrição da pretensão punitiva propriamente dita. A gente tem uma contagem de prazo que vai se basear na pena máxima em abstrato, que a gente acabou de conversar. E aí, eu descobrindo qual é a pena máxima do crime cometido, eu olho no artigo 109 e vejo em quanto tempo ela vai prescrever. O início da contagem a gente já viu, que é lá no artigo 111, dos incisos 1 a 3. A gente tem, né, a partir da data do fato, por exemplo, ou de quando cessou a tentativa, né, no caso de crime tentado, e no caso de crime permanente, do dia em que parou a permanência, né, do dia em que o sequestrador liberou a vítima, por exemplo, começa a contar desse dia o prazo de prescrição. Então, por exemplo, ocorreu um furto, dia 15/6, que a pena máxima é de 4 anos, e olhando na tabela do artigo 109, eu vejo que prescreve em 8 anos. E aí, eu tenho aqui a data do fato, e o tempo vai correndo. Aí, o Ministério Público faz a denúncia e o juiz recebe a denúncia. Aqui é um caso de interrupção do prazo, então aqui volta a contar do zero. Daqui até o recebimento da denúncia, não pode passar de 8 anos, senão acabou, prescreveu. Como não é tão demorado, né, nesses casos, a gente começa a contar do zero depois que o juiz recebe a denúncia desse crime de furto. Aí o tempo continua correndo até a sentença. O juiz tem 8 anos para dar essa sentença. Se a sentença vier depois de 8 anos da data de recebimento da denúncia, esse crime está prescrito. Essa sentença não vai mais poder condenar ele, porque prescreveu o prazo para o Estado punir ele, né? O prazo que o Estado pretendia punir acabou, venceu em 8 anos, tá? E continua contando depois da sentença também, tá? Mas aí ele muda de nome. Então, até aqui, até antes de uma sentença, a gente tem o prazo o prazo prescricional da pretensão punitiva em abstrato, correndo, tá? Aqui tem uma linha do tempo maior, né? Então, eu tenho a data do fato, começa a contar o prazo prescricional, zera no recebimento da denúncia, como a gente falou aqui em cima, aí recomeça a contar. Aí, se for um crime que atenta contra a vida, um crime hediondo, enfim, um crime que é caso de tribunal do júri, existe a pronúncia, que também zera o prazo, e depois a decisão de confirmação da pronúncia. Então, o condenado é pronunciado e vai ser julgado no tribunal do júri. Então, também interrompe o prazo aqui. Interromper é começar do zero o prazo. Quando não tem júri, a gente vem do recebimento da denúncia até a publicação da sentença. E esse espaço de tempo, quando é um crime comum, um crime que não é por tribunal do júri, ele tem que correr dentro do prazo que a gente viu aqui em cima, né? Então, do recebimento da denúncia até a sentença, não pode passar do prazo prescricional. Ou depois tem o início ou a continuação do cumprimento de pena, que também vai interromper, e uma reincidência também interrompe o prazo, e a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E o que a gente vai ter aqui? A prescrição do prazo da pretensão punitiva retroativa. O que acontece? A gente tem uma condenação, saiu uma sentença. Essa sentença já não é mais em abstrato, ela me dá um número, ela me dá uma pena em que o réu foi condenado. Por exemplo, 4 anos, 1 ano e 8 meses, enfim, a sentença vai me dar um valor concreto de pena que esse condenado vai cumprir. Então, a prescrição da pretensão punitiva vai começar a se basear na pena em concreto da sentença. Essa sentença transitada em julgada para o MP. Por quê? Porque o Ministério Público é a acusação.
E se a acusação não recorrer, não tentar aumentar a pena do réu, essa vai ser a máxima pena que ele vai ter. No máximo, a defesa pode entrar com recurso para tentar diminuir essa pena. Mas se a acusação não recorrer, se já transitou acabou o prazo para a acusação tentar aumentar essa pena, essa é a pena máxima que a gente tem. Aí o que a gente pega essa pena da sentença e olha no artigo 109 e vê quando que vai prescrever. E aí a gente começa a contar, nesse caso, quando existe uma sentença, a gente começa a contar o prazo da prescrição da última interrupção do processo. Então, se eu tenho uma sentença, eu conto para trás. Eu volto lá para o recebimento da denúncia e vejo se esse prazo aqui não ultrapassou o prazo prescricional. Por exemplo, ele foi condenado em 1 ano de detenção pelo crime cometido. Lá no 109, prescreve em 3 anos se o máximo da pena for inferior a 1 e em 4 se for igual a 1 até 2 anos. Então, aqui no caso foi 1 ano certinho, eu vou para o prazo prescricional de 4 anos. Então, da hora que publicou a sentença, se eu olhar para trás, para a última interrupção de prazo e tiver contado mais de 4 anos, prescreveu. A pretensão punitiva prescreveu. Então, esse réu não vai ser mais condenado, vai ser extinta a punibilidade. Não tem como punir ele mais, porque a pretensão punitiva do Estado venceu nesse prazo aqui, por isso que ela é retroativa. Saiu a sentença, eu conto. Se daqui para cá não passou do tempo desse prazo prescricional, eu continuo contando para frente. E aí a pretensão punitiva muda de nome. É quando a gente tem a pretensão punitiva superveniente ou intercorrente. Ela vem depois da sentença. É aquela contagem de prazo da data da publicação da sentença em diante, até a data da publicação do acórdão. Também, assim como na retroativa é baseada na pena em concreto, que foi condenado lá na sentença. Então, da publicação da sentença até a publicação do acórdão, quando a defesa recorre, né, como a gente já falou, já transitou para a acusação, para o Ministério Público, ou se o Ministério Público recorreu e perdeu, lá na publicação do acórdão, por exemplo, o acórdão não deu provimento, né, negou provimento para o Ministério Público, que era a acusação, e estava tentando aumentar a pena da sentença. Não conseguiu? O que eu vou contar? Eu vou contar daqui para cá, né, do acórdão até a última interrupção, que foi a publicação da sentença, e vejo se esse prazo aqui é menor que o prazo de prescrição do artigo 109. Se for maior, prescreveu. Não vou punir mais ele. O tribunal demorou para julgar meu acórdão, não vai ser mais punido. Agora, se for menor, aqui zera de novo, como a gente viu anteriormente, né? Zera de novo da publicação do acórdão, e aí começa... aí depois do trânsito em julgado definitivo, vai começar a outra prescrição, o prazo da prescrição executória. Então, até agora a gente viu o prazo da prescrição da pretensão punitiva do Estado antes do trânsito em julgado definitivo.